Senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à cerimónia de apresentação do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do Património Cultural 2023. Conduzirá esta sessão Snežka Quedvlich-Mihailović, Secretária-Geral da Europa Nostra, Organização Europeia de Defesa e Promoção do Património, que o Centro Nacional de Cultura representa em Portugal. Good evening, everyone. Madam Secretary of State for Culture, Mr. Mayor of Lisbon, querido Carlos, Mr. Trustee of the Calouste Gulbenkian Foundation, querido Guilherme, Madam President of the Centro Nacional de Cultura, querida Maria, Mr. President of the Turismo de Portugal, Carlos Abade, dear members of the family of Helena Vaz da Silva, eminent winner of the Helena Vaz da Silva European Award 2023, querida Jorge, and dear three other generations of the Chaminé family. Welcome, very warm welcome to all of you to Lisbon. Wonderful to see you with us. We have the parents of Georges Chaminé, we have the daughter and the grandchildren. This is wonderful. And of course, also distinguished Portuguese laureates of the European Heritage Awards, Europa Nostra Awards 2023. Excellency, dear colleagues and friends. It is an immense pleasure for Europa Nostra and for me to be back to the World Heritage City of Lisbon for this special occasion, which has become one of the highlights of the annual European Heritage Calendar, the ceremony for the Helena Vaz da Silva European Award, during which we shall also pay tribute to the 4 Portuguese laureates of this year's European Heritage Awards, Europa Nostra Awards, that we are running together with the European Union. I'm always thrilled to represent one of the founding partners of this award scheme, Europa Nostra, as the master of this ceremony, which is traditionally held at the headquarters of the Gulbenkian Foundation. I would say this unique temple of culture and education, which is magical garden that was also recently been inscribed on the World Heritage List. Here in Lisbon, the city of light, we are gathered for an evening of celebration of the values of enlightenment through culture and cultural heritage. A celebration of the champions of a Europe of culture and a Europe of values, 2 fundamental ideals which were so central to the entire life of an extraordinary European woman from Portugal, Helena Vaz da Silva. As a journalist, a cultural activist, and a member of the European Parliament, Helena Vaz da Silva made an outstanding contribution to the promotion of our Europe based on our shared cultural heritage and values. And in today's challenging times, the legacy of Helena remains a source of inspiration and strength for us all. Now, for the opening address of this evening of celebration, I'm delighted to give the floor to our host, the Gulbenkian Foundation and its trustee, Guilherme de Oliveira Martins. Thank you, Snežka. It's always a great pleasure to have you between us. Senhora Secretária de Estado, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhora Presidente do Centro Nacional de Cultura, Senhor Presidente do Turismo de Portugal, uma palavra especial ao nosso premiado, ao professor Jorge Chaminé. É para nós um grande gosto acolhê-lo aqui e, no momento próprio, trataremos, obviamente, de o homenagear devidamente pela atribuição deste prémio. Permitam-me 2 palavras apenas. Em primeiro lugar,
a grande honra que a Fundação Carlos Gulbenkian tem em acolher mais uma vez a cerimónia de atribuição do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva. E permitam-me uma referência muito, muito especial, amiga e afetuosa ao nosso querido Dr. Emílio Rui Vilar, que, sendo membro dos órgãos da Europa Nostra, foi desde sempre um entusiasta desta ligação entre a Fundação Gulbenkian e o Europa Nostra e o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva. Muito obrigado. Permitam-me ao nosso Presidente da Câmara de Lisboa, meu querido amigo, engenheiro Carlos Moedas, de referir o envolvimento conjunto que temos com o projeto europeu European Heritage Hub, que é absolutamente um projeto inovador das cidades europeias, dos cidadãos europeus, e permite justamente, através do município, da Fundação Gulbenkian, do Ministério da Cultura, do Centro Nacional de Cultura e de um conjunto vasto de instituições, podermos lançar um projeto em rede que põe a cultura em primeiro lugar na Europa. Nós sabemos que Jean Monnet não disse que se tivesse que recomeçar de novo, começava pela cultura. Nunca disse isso. Disse outra coisa. Disse que a construção que fazemos é uma construção de cidadania, é uma construção de instituições. E, sobretudo hoje, dizer, é uma construção de paz. De paz. E aqui temos muito, muito trabalho para realizar. E, neste sentido, é apenas as boas-vindas que quero vos dar e agradecer a vossa presença, felicitar os premiados e, simultaneamente, também dizer que Helena Vaz da Silva está connosco, certamente com a sua alegria, com o seu entusiasmo, com a sua capacidade de nos mobilizar. Muito obrigado. Thank you so much, dear Guilherme. I wish I could speak myself also in Portuguese, perhaps sometime in the future, but bear with me, I will probably be the only one speaking English while all the others will be speaking this beautiful Portuguese language. But thank you, Guilherme, for stressing the importance of European citizenship. And I think what we are here also gathered is to talk about the cultural aspect of citizenship. And in Venice, we recently presented a Venice Declaration on promoting European cultural citizenship. So, let's join our forces. And thank you so much once again for the Gulbenkian Foundation, for your support for so many years, for Europa Nostra, for this award from the very beginning, 2013. That's when we launched together this award, and now also for this new project, European Heritage Hub. Another extremely important partner for Europa Nostra here in Portugal and Lisbon is Centro Nacional de Cultura, the organization that Helena Vaz da Silva was the president, and I'm delighted that we have now with us the president, the actual president, Madame Maria Calado. And it is, in fact, this partnership between Europa Nostra, Centro Nacional de Cultura, our country representation here in Portugal, and the Portuguese Press Club that decided, together with the support of the Gulbenkian Foundation and also Turismo Portugal, to launch this award. So, Maria, you are also chair of the European jury, and I'm delighted that we also have here present with us Professor Irina Subotic from Serbia, who is also a member of the jury, and Pete Jaspert, who is our vice president. And so, as you can see, the Europe as a whole is here, but Maria, the floor is yours to present this award scheme.
Boa tarde. Senhor Administrador da Fundação Carlos de Gulbenkian, Dr. Guilherme Oliveira Martins, anfitrião desta cerimónia e parceiro do prémio, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhora Secretária de Estado da Cultura, Senhor Presidente do Turismo de Portugal, Senhora Secretária-Geral da Europa Nostra, cara Senesca, Senhor Membro do Conselho Europeu da Europa Nostra e Diretor da sua sede em Bruxelas, Senhor Presidente do Clube Português de Imprensa, Dr. Diniz de Abreu, nosso parceiro, familiares da Helena Vaz da Silva, querida Helena, que está aqui conosco, a Helena Júnior, como nós costumamos dizer, mas ela é plena, membros do júri do prémio, ilustre vencedor, caro Jorge Chaminé, representantes dos projetos portugueses distinguidos no âmbito dos Prémios Europeus de Património da Europa Nostra 2023, membros do Centro Nacional de Cultura, caros convidados. O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva é um projeto de referência no âmbito das atividades do Centro Nacional de Cultura. Inspira-se na memória viva da nossa querida Presidente, que em todas as frentes promoveu a cultura como motor do desenvolvimento, como espaço de liberdade e criação e cidadania. A sua ação foi marcante no contexto português e em organismos institucionais e internacionais de referência, como o Parlamento Europeu já referido, Conselho da Europa, a Unesco e a Europa Nostra. É precisamente no âmbito da Europa Nostra a maior rede da sociedade civil na área do património cultural, a que o Centro Nacional de Cultura pertence e que tem a honra de representar oficialmente em Portugal, que nos envolvemos em grandes projetos e parcerias internacionais, promovendo a Europa da cultura, reforçando a voz dos cidadãos na defesa e na valorização da cultura e do património. É o caso do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, que, desde 2013, tem vindo a contemplar personalidades de excelência. E do projeto piloto também, é o caso também do projeto piloto, já aqui referido pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, European Heritage Hub, promovido recentemente pela Comissão Europeia e liderado pela Europa Nostra, com os grupos de parceiros, onde se inclui o Centro Nacional de Cultura, por sua vez com parcerias portuguesas também, mas é o caso também dos já referidos Prémios Europeus de Património, que este ano destacaram 4 projetos portugueses. Projetos vencedores nas principais categorias do prémio. E aproveito aqui para os referir: a conservação dos tetos mudejares da Sé Catedral do Funchal na Madeira, um projeto da região autónoma da Madeira com várias parcerias, a salvaguarda técnica da pesca artesanal Arte Chávega, uma candidatura da Câmara Municipal de Cantanhede, o projeto Almada, os painéis da Almada Negreiros em Lisboa, uma candidatura do Laboratório Hércules da Universidade de Évora, com parcerias, e o querido arqueólogo Cláudio Torres, na categoria Campeões do Património, que muito nos honra. Cabe aqui destacar, neste âmbito da Europa Nostra, o papel essencial de Senesca Mihailovic, Secretária-Geral da Europa Nostra, pela sua energia e permanente envolvimento em todas as atividades. E também agradecer ao professor António Lamas, que aceitou o nosso desafio, mais uma vez, para presidir ao Júri Internacional dos Prémios de Património na categoria de conservação. O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva é atribuído anualmente a um cidadão cuja carreira se tenha distinguido pela difusão, defesa e promoção do património cultural da Europa. Assim diz o regulamento do prémio. O Centro Nacional de Cultura concretiza este projeto em parceria com outras instituições, desde logo o Clube Português de Imprensa e a Fundação Carlos de Gulbenkian. São parceiros que muito estimamos. Para vós, o nosso reconhecimento. Agradecemos a estas instituições na pessoa dos seus representantes. Este prémio tem envolvimento e apoio financeiro do setor público, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Turismo de Portugal, mas também do setor privado, a Fundação Carlos de Gulbenkian,
que é simultaneamente parceira ativa e mecenas. A todos também o nosso muito obrigada. Ao Ministério da Cultura, agradecemos por comungar desta visão de património cultural em que memória e criação contemporânea são indissociáveis. Ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, por acreditar no papel de uma organização não governamental na representação internacional de Portugal. Ao Turismo de Portugal, pela sua visão estratégica ao valorizar o património e a cultura como recursos turísticos. Continuamos a contar convosco. O prémio é atribuído por um júri internacional constituído por personalidades relevantes pelo seu currículo e atividade no âmbito da cultura e da comunicação. Ao seu prestígio, conhecimento, rigor e envolvimento permanente, devemos a atribuição continuada e a qualificação do prémio. Em nome do Centro Nacional de Cultura e também na qualidade de presidente do júri deste prémio, exprimo o nosso profundo agradecimento e um abraço muito carinhoso para Pete Aspert, Francisco Pinto Balsemão, Irena Subotic, Mariane Terdal, João David Nunes, Guilherme Oliveira Martins. Este ano, a distinção recaiu sobre o barítono Jorge Chaminé, presidente do Centro Europeu da Música, a quem agora felicito de viva voz. A apresentação do premiado será feita pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, que bem conhece o seu percurso de excelência no campo da música e da cidadania cultural. Para terminar, um agradecimento especial ao Sr. Presidente da República pela forma como, ao longo destes anos, tem acompanhado o Prémio Helena Vaz da Silva e, na impossibilidade de participação presencial nesta cerimónia, nos deixou uma significativa mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada, querida Maria. Our partnership is really a wonderful partnership, and now for many, many years. And people still remember the Congress in 2012 that we organized together in Lisbon. And I can tell you, perhaps here in the presence of the mayor, that people are lobbying, asking, you know, when are we going to have our next summit in Lisbon again? So no pressure, but just something that I think we feel very comfortable. We could stage yet another time. But what is important that we are the voices of civil society, Centro Nacional de Cultura, Europa Nostra, and we are benefiting from the competence and passion of so many professionals and volunteers. But one of the key elements of our mission is to liaise with governmental authorities, local, regional, and national, to raise the profile of culture and cultural heritage among the policy and funding priorities of the governmental bodies. We therefore wish to greet very warmly the presence tonight of the mayor of Lisbon, Mr. Carlos Moedas, who has expressed also his enthusiastic support to the European Heritage Hub project that we are now running, especially with our Brussels office. And I'm glad that also head of our Brussels office, Jimmy Jamar, is here with us. But so Lisbon has become, together with Krakow, Athens, Venice, one of the main pillars of this ambitious project where we put all together, we want to put heritage where we believe it belongs. At the heart of our European project. But we are also particularly honored to have with us tonight the Portuguese Secretary of State for Culture in representation of the Minister. And I'm very pleased to give the floor to Madam Isabel Cordeiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Carlos Moedas, Excelentíssimo Sr. Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, meu caro professor Guilherme Oliveira Martins, nosso anfitrião, Excelentíssimo Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abate, cara Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, Excelentíssima Secretária-Geral da Europa Nostra, Sra. Mihailovic,
Excelentíssima Senhora Presidente do Centro Nacional de Cultura e do Júri do Prémio, Doutora Maria Calado. Cumprimento também o nosso professor Jorge Chaminé e também o professor Cláudio Torres, aqui presente, professor de muitos dos presentes, creio eu. Cumprimento também todas as individualidades e entidades distinguidas com os diversos prémios, ilustres convidados, senhoras e senhores. É, sem dúvida, com uma enorme honra e um gosto muito particular que participo nesta cerimónia de entrega do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural, numa ocasião em que se homenageia também os distinguidos com os Prémios Europa Nostra 2023. No seu conjunto, trata-se de um elenco de agraciados que não poderia ser mais notável e mais representativo do melhor do nosso país no plano da conservação e restauro, da pesquisa, da investigação e da sensibilização das carreiras dedicadas à salvaguarda do património cultural. As palavras que me ocorrem são de deferência e também de enorme consideração e apreço pelo trabalho desenvolvido por todos nestas áreas patrimoniais, celebrando-se hoje nesta cerimónia os vossos tão relevantes contributos para a preservação da memória de um passado que se quer vivo e presente, de um passado que se quer futuro. E, neste panorama, a personalidade, as palavras e a ação de Helena Vaz da Silva não poderiam ser mais consentâneas. O Prémio Europeu para a Divulgação do Património Cultural, que continua a evocar o seu nome, após 10 anos de existência, celebra um percurso em muito dedicado à defesa da liberdade, da cultura, do nosso legado patrimonial e do seu encontro com a contemporaneidade na esfera nacional e internacional. Assim, Sr. Presidente do Centro Europeu da Música, professor Jorge Chaminé, as minhas sinceras felicitações por tão prestigiante distinção. O seu merecimento é total perante uma vida dedicada à valorização do património musical, enquanto legado que transpõe os tempos e as gerações, os territórios e as fronteiras, enquanto linguagem universal por todos praticada e por todos fruída. Daí o poder das manifestações musicais na dádiva que podem trazer para o reforço de uma identidade comum, para a união dos povos, para a construção da paz, mesmo em momentos e em lugares assolados pelas clivagens e pelas dissensões. Gostaria ainda de deixar uma menção também muito especial de homenagem a Cláudio Torres, consagrado com um dos Prémios Europa Nostra 2023. Semértola renasce como um dos grandes epicentros dedicados à arqueologia e ao património cultural, de incontornável referência no nosso país. A este extraordinário arqueólogo, investigador e professor se deve. Pela sua perseverança, pela sua dedicação incondicional, pela longevidade do seu trajeto, pelos frutos e pela vasta obra que nos deixa no campo da atividade científica e nos domínios da arqueologia, da história e da museologia, o meu reconhecido agradecimento. Cara Maria Calado e Senhora Mihailovic, nas vossas pessoas enalteço igualmente o trabalho concretizado pelas entidades e pelas equipas envolvidas no Prémio Europeu Helena Vaz da Silva e nos Prémios Europa Nostra, por celebrarem e oferecerem protagonismo aos profissionais, aos investigadores, aos projetos desenvolvidos no universo do património cultural nas suas mais diversas dimensões. Termino estas breves palavras com um profundo sentido de reconhecimento e também num tom auspicioso, confiando e acreditando no vosso papel e no papel daqueles que nos seguirão para essa causa maior, porque profundamente humanista e democrática, essa causa maior que é a salvaguarda da nossa herança patrimonial. Agradeço a todos a vossa atenção e dou os meus sinceros parabéns aos premiados. Muito obrigada. Thank you so much, Madam Secretary of State. It is extremely important for us also to have the governments to support the cause of Europe of culture, and we know that we can count on Portugal to do this. So at the beginning of this evening, I mentioned that we will not only celebrate the winner of this year,
Helena Vaz da Silva Award. So we will keep a little bit of suspense for some more time, because we are going also now to pay tribute to the Portuguese winners of the European Heritage Awards, Europa Nostra Awards. And in fact, we started, now here you can see the logo of these awards. We are very proud that in 2002, the European Commission decided to select a civil society organization, Europa Nostra, to run the most important European Union award for cultural heritage. We call it European Oscars for cultural heritage. And since 2002, as many as 24 outstanding heritage achievements from Portugal received that award. And every year, we recognize up to 30 exemplary heritage achievements, and we do it in 5 categories: conservation and adaptive use, research, education, training and skills, citizens' engagement and awareness raising, and last but not least, the category of heritage champions. It's always a very difficult task for the jury to decide. We get more than 200 applications, and we have to select the 30th. And I'm glad to greet Professor Antonio Lamas, who was one of those jury members who had in Timișoara, the European capital of culture this year. They met in order to decide which of the candidates will receive the award. And out of 30 this year, 4 went to Portugal. It's not because of Professor Antonio Lamas, it's because of the extraordinary quality of these projects that we have received. And it's not the first time I'm meeting the representatives of this award. I had the joy and with representative of Europa Nostra to meet in Venice at the end of September, where we organized the European Cultural Heritage Summit of this year. And it was a particularly festive occasion because we also celebrated the 60th anniversary of Europa Nostra. And so we were together on stage at the iconic Palazzo del Cinema, where we had the European Heritage Award ceremony in the presence also of our president, Cecilia Bartoli. So every year it's somewhere else. So this year it was in Venice. 2012, as I said, it was Geronimo's Monastery, unforgettable ceremony. But Venice was also a very special occasion. And now, after Venice, so it is only right that we seize this opportunity also to pay tribute in the presence of so many eminent personalities from Portugal, these award-winning achievements. So I will first now invite the representative of the Mudéjar ceilings of the Cathedral of Funchal project that received an award in the category Conservation and Adaptive Reuse, and I invite Mr. Francisco Clode, project leader, to take the floor and to tell us more about this extraordinary project. Thank you. I will say a few words in English, only to say thanks to the Europa Nostra and the way we were received in Venice. And that summit was unforgettable. And also was so beautiful, Venice, with that sunny days. And now, agora em português, agradecer, antes de mais, em nome da Direção Regional de Cultura da Madeira, esta extraordinária oportunidade da divulgação na Europa deste trabalho. Dizer que é um trabalho de uma equipa entusiasta que há mais de 10 anos lutou pela iniciativa, começando sobretudo primeiro por um trabalho de avaliação, de conservação e restauro do telhado, para poder então iniciar com a participação de fundos europeus do restauro do teto. O teto hispano-morisco da Sé do Funchal é de uma enorme importância a nível nacional e também a nível ibérico, na medida em que constitui talvez
um dos mais espetaculares casos conhecidos. Tivemos a sorte de termos a colaboração do Laboratório Hércules, do Laboratório José de Figueiredo, tivemos a sorte de incluir no projeto uma pessoa como o engenheiro Vítor Vajão, tivemos a sorte de vários especialistas nacionais e internacionais que colaboraram em toda a parte científica e de estudo em termos de história da arte, mas também de análises químicas e todo o trabalho que está por detrás daquele maravilhoso resultado. Dizer que a Sé do Funchal, a Catedral do Funchal, foi durante 30 anos a catedral que a diocese a que respondia o São Salvador da Bahia, mas também Goa e Angra do Heroísmo. A Sé do Funchal foi uma espécie da catedral do resto do mundo que se estava a celebrar a sua descoberta. E daí ser tão importante no contexto do Manuelino Atlântico. Dizer que estes tetos têm pessoalmente uma grande importância, na medida em que eu, quando era uma criança, já estava interessado nestes temas do património e da cultura e frequentava com o meu avô de mão dada a Sé, e ele disse-me uma coisa que eu na altura não percebi. Ele disse-me que apontava para o teto e dizia: este teto é de certeza um teto extraordinário e eu não vou poder vê-lo na sua plenitude, mas quase de certeza tu vais poder um dia vê-lo. E quando se deu a oportunidade de se restaurar o teto, é interessante perceber que isto da conservação e do restauro do património já são gerações que lutam por ele e que têm essa... Nós temos que transmitir ao futuro essa capacidade de sonhar, que é possível concretizar estes trabalhos de conservação e restauro. E perceber que a Madeira não é só paisagem, há uma tradição cultural profunda e o seu património cultural pode ser altamente importante para a diversificação também da sua oferta turística. Vou muito rapidamente passar as imagens. Temos as imagens da localização da Sé Catedral do Funchal. Aqui uma imagem dos tetos da alvenaria de Alfarge antes dos trabalhos da conservação e do restauro. Portanto, são tetos datáveis dos primeiros anos do século XVI. Aqui são já os primeiros trabalhos com a colaboração do Laboratório José de Figueiredo e do Laboratório Hércules dos levantamentos das patologias. Aqui já os trabalhos da conservação e limpeza. Diga-se que foram cerca de 1.500 metros quadrados de cotonete. Aqui temos, por exemplo, a figura de Henrique Ennuere, um dos maiores especialistas da Península Ibérica em tetos. Outro aspecto muito importante foi, durante a obra, o trabalho educativo, as visitas guiadas que nós tivemos com as escolas, com o público interessado. Eram visitas que rapidamente se esgotavam, tal era o interesse que despertou este conhecimento pela primeira vez, a possibilidade de ver pela primeira vez em 500 anos os tetos. Estas são visitas de algumas crianças. E estamos já a ver o resultado final dos trabalhos
E pronto. Era tudo. Muito obrigado. Agradeço a presença das entidades. Obrigado. What an impressive place and what an impressive project. I can tell you that in Venice everyone was in love, and I think they're all dreaming of coming to Funchal. And I hope also for me, les Français disent jamais 203, for next time we will celebrate it in Funchal, these projects and this award. Now we will hear more about the project. It is in the category research, safeguarding of the artisanal fishing technique, Arte Xavega, and that received an award in the category research. Arte Xavega is a cherished traditional fishing technique that has been practiced for centuries on Tocha Beach in Cantanhede. I apologize for the pronouncement. So Mr. Pedro Cardoso, Vice President of the Municipality of Cantanhede, will tell us more about the project. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Carlos Moedas, Presidente do Centro Nacional de Cultura, Sra. Secretária de Estado da Cultura, Secretária-Geral da Europa Nostra, Sr. Presidente de Turismo de Portugal. Nas vossas pessoas, cumprimento todas as entidades e distintas individualidades e demais participantes. Permitam-me um cumprimento especial ao vencedor do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do Património Cultural 2023, Dr. Jorge Chaminé. Em nome de todas as entidades envolvidas neste projeto e dos pescadores aqui presentes, faço presente a enorme honra que foi para nós receber este prémio. Preparámos uma pequena apresentação em vídeo, mas permitam-me uma pequenina introdução. O nosso projeto, a salvaguarda da técnica de pesca artesanal Arte Xávega, é um projeto de investigação através da transferência de conhecimento e saber fazer para dar a conhecer práticas exemplares de salvaguarda da Arte Xávega, um dos últimos exemplos de pesca artesanal e sustentável na União Europeia. A Arte Xávega é um dos mais antigos tipos de pesca artesanal sustentável, manifestação de um património cultural, material e imaterial de valor inestimável. Facilmente identificada pelas suas embarcações únicas e pelas técnicas específicas nas praias arenosas, esta pesca é praticada há centenas de anos na Praia da Tocha por gerações e gerações de pescadores, tornando-se indiscutivelmente um bastião cultural e identitário desta pérola da região centro, que é a Praia da Tocha. Falamos de uma pesca artesanal, tradicional, local, de cerca envolvente e alar, uma pesca de arrasto feita a partir da praia sem porto de abrigo e, portanto, uma pesca de coragem, uma arte única e fascinante, um património cultural marítimo do maior interesse histórico, etnográfico, cultural, turístico, sociológico e mesmo ambiental. Ainda há umas décadas atrás, na Praia da Tocha, soava o inconfundível toque do búzio que despertava os pescadores para a faina. Não tendo tempo nem oportunidade para contar tantos e tantos pormenores e singularidades desta pesca, ficou convite a todos para visitarem a Praia da Tocha, conhecerem a Arte Xávega e, no final, perante uma mesa habituada a conviver com a experiência que lhe chega das águas frias do pedaço de Atlântico que beija o território gandarês, marcando o ritmo das gentes da faina que não se vão arrepender. De sublinhar que esta atividade secular tem sido ao longo dos tempos uma importantíssima, quando não única, fonte de subsistência para as comunidades pescatórias do litoral. A história da Arte Xávega é em larga medida a história do povoamento das areias do litoral português. Os tradicionais palheiros, construções palafíticas construídas na praia, são também um espaço e tempo de partilha de uma tradição, de um saber fazer, um estar, um ser e um sentir. A Arte Xávega tatuou, esta palavra tão cara ao poeta e escritor Carlos de Oliveira, tatuou não só o território e as comunidades pescatórias, como as gentes da Gandra. Com o mar a ditar o ritmo da vida e o coração a pulsar ao som das ondas, poucos são aqueles que ainda se dedicam à secular tradição da Arte Xávega. São cada vez menos os homens da Xávega que vão resistindo e que dia após dia lançam ao mar as suas artes e com elas lançam também a esperança diária de que o mar lhes retribua o amor que têm por ele.
No momento em que se debatem diariamente questões relacionadas com a sustentabilidade dos recursos marinhos litorais, abordar o tema das comunidades pescatórias e da arte chávega afigura-se de grande pertinência científica e ambiental. Falamos de sustentabilidade ambiental, de equilíbrio ecológico, de preservação de ecossistemas marítimos. Neste projeto, através de programas culturais e educativos inovadores e sempre em estreita colaboração com a comunidade pescatória em parceria com o Centro de Interpretação da Arte Chávega da Praia da Tocha, foram várias as iniciativas implementadas no âmbito deste projeto, desde a criação de materiais didáticos e científicos em português e inglês, até à construção de uma embarcação tradicional, já para não falar do envolvimento das gerações mais novas em dinâmicas educativas que implicam a recriação desta arte e a apropriação deste património cultural. Mais do que um prémio, para nós este prestigioso galardão é o reconhecimento do trabalho de todos aqueles que contribuíram para este projeto. Câmara Municipal de Cantanhede, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, a ADEL, a Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada em Mondego, a Junta de Freguesia da Tocha, o Agrupamento de Escolas Gandramar, a Associação de Moradores e, claro, a toda a comunidade pescatória da Praia da Tocha, estando aqui tão bem representada. Este prémio, sim, é deles e é para eles. Mais do que o reconhecimento da importância, do interesse e do valor deste património cultural, este projeto representa um compromisso coletivo de tudo fazer para proteger e promover a arte chávega, assim como tudo o que lhe está associado em termos de tradições, identidade, memórias, cultura, conjugando sempre tradição e inovação, respeitando as artes, criando e recriando as histórias e sabendo valorizar os produtos locais e a autenticidade das gentes. Este património é também um contributo para a construção de uma Europa mais bonita, sustentável e inclusiva. O risco que corre esta arte em vir a desaparecer, a importância de resgatar do esquecimento todas as tradições, usos, costumes, memórias de identidade que lhes estão associadas, convoca-nos a todos em torno de um património comum europeu e um dos elementos mais notáveis e simbólicos do litoral. Apenas para abrir o apetite, um pequenino vídeo. Muito obrigado. Tenho respeito pelo mar, mas medo não tenho. Já vou ao mar desde a idade de 2 anos. Portanto, há 68 anos que ando ao mar. Porque já andava ao mar aos pés do meu pai. Comecei aqui com a morte de uma falecida avó, porque depois a minha mãe começou à frente disto, juntamente com o Toino, no lugar do meu avô. E a partir daí comecei a gostar disto, não é? E tenho-me mantido até agora. Como somos como uma família. Ajudamos uns aos outros. Tudo o que é preciso, nós estamos aqui na arte, estamos a ajudar uns aos outros. Eu nasci nisto, não é? Já o meu avô fazia, o meu bisavô, o meu pai, e depois eu nasci no estaleiro, então, praticamente. A arte chávega é uma arte que vai ao mar, cerca e traz logo para a terra. Isto é mais pelo gosto que a gente tem de lá andar e para dar turismo, porque senão já não vale a pena andar lá muito. Adoro esta arte, pá. Eu adoro isto. E é uma homenagem que estou a fazer aos meus antepassados. É uma paixão, porque se me tirassem daqui, estava sempre aqui o bichinho a morder.
Thank you so much and congratulations, Mr. Cardoso. I can tell you that this film, when we saw it at the Fondazione Cini, everyone was emotional, and it was like an ode to sustainability, not just fishing, but the way we are being, the way we are living, the way we are interacting with nature, and especially because in Venice we also had the first European Heritage Hub forum on the interaction between culture, heritage, and climate action. This project really had a very, very special applause and appreciation. Thank you for what you have done. Now we are going to the category Citizens' Engagement and Awareness Raising, the Almada project. And this multidisciplinary project has utilized scientific research to unveil the mural art of Almada Negreiros, one of Portugal's most influential artists of the 20th century. So it's my pleasure to give the floor to Madame Mylène Gilles, researcher at the Hercules Laboratory of the Évora University. Thank you so much. Boa tarde. É uma grande honra estar presente na cerimónia de entrega do Prémio Europa Helena Vaz da Silva e na companhia de tão distinta audiência. O ano de 2023 foi particularmente profícuo no que toca à divulgação de projetos culturais portugueses e seu reconhecimento internacional. Disto é também exemplo desta candidatura, ganha nos Prémios Europa Nostra, de que tenho o prazer de vos apresentar. A Almada é para todos, em qualquer lugar, destaca a estratégia de comunicação aberta de um projeto académico que aposta na partilha de conhecimento e na atração de diferentes públicos para a causa patrimonial. Um projeto que conhece e que dá a conhecer a obra de pintura mural de Almada Negreiros. Almada Negreiros, que no início do século XX aventurou-se na área da pintura mural, desafiando-se e desafiando na forma e nos temas representados. Obras que já na altura promoviam a reflexão e a inclusão. E esta também é a nossa missão como investigadores. Cada vez mais é crucial que mostremos o que fazemos, como fazemos e qual a sua relevância. Este foi um dos objetivos do projeto Almada nos últimos 2 anos. Pela primeira vez, o público foi convidado a subir aos andaimes e, pela primeira vez, crianças tiveram a oportunidade de desfrutar da companhia da Rita Almada Negreiros, aqui connosco também, enquanto pintavam, apesar de no início pensarem que ela fosse uma atriz contratada por nós para o efeito. E isto foi só 2 exemplos de muitas das atividades que nós planeámos e que levámos a cabo. O projeto Almada propõe uma mudança de paradigma que foi homenageada este ano pela Europa Nostra. Esta nomeação é mais um passo em frente na valorização do património português e a sua integração nas políticas europeias de conservação. Em nome de toda a equipa e parceiros do projeto, um muito obrigado à Europa Nostra. Em nome pessoal, um agradecimento sincero a todos os colaboradores, a todas as entidades que prontamente têm embarcado nesta aventura connosco, inclusive a minha família, que está aqui presente e que tem sido um apoio fundamental. E agora, por último, desfrutem do vídeo que preparámos para todos em qualquer lugar. Almada is for everyone, anywhere refers to the open and free science strategy and community engagement policies of Project Almada, an academic research which aims to deepen understanding and to promote the preservation of the mural painting legacy left by Almada Negreiros, one of the greatest artists of the modernism movement in Portugal. From 1938 to 1956, Almada produced 5 iconic mural painting sets in Lisbon that stand out on account of their artistic quality and monumentality. They are located in the centre and on the city's riverside, and, in terms of their artistic value, are comparable to other works in Europe and the Americas in the first half of the 20th century.
However, until recently, they were largely unresearched from a material and technical perspective, under-recognized as cultural heritage and largely unknown to the public, especially the younger generations. The Almada Negreiros project was initiated in March 2021 to change this status quo, with an innovative approach based on production of new knowledge about the materials and techniques used by the artist and past interventionary treatments. A safeguarding plan supported by a diagnostic survey of the paintings to understand their decay and aging processes. A dissemination plan founded on innovative and participative approaches. The Everyone Anywhere strategy of the Almada project is the establishment of a new open mindset for connecting academic heritage science research with the general public in a more inclusive, reflexive and interactive way. Activities include scientific guided visits to the paintings, hands-on workshops, appealing newsletters, interactive tools, videos, lectures, publications and cultural events. For many, it is the first acquaintance with Almada Negreiros and Almada mural painting art. For others, it is a fresh insight of his mastery as a mural painter. For most foreigners, the discovery of modern mural painting art in Portugal. For all, the consciousness and empowerment of cultural heritage as their own. In terms of cultural heritage, Almada Negreiros murals are a privileged means to rethink the goals of today's society worldwide. The themes portrayed from the 1940s are surprisingly up to date and address the main concerns of UNESCO and the Council of Europe in regard to intercultural dialogue and the protection of cultural diversity. Project Almada, Everyone, Anywhere. Thank you so much, Mylène Gilles and your formidable team. Indeed, our cultural heritage is everywhere, everyone and anywhere. I think this is such a strong message because we need to build bridges between the professionals, the academic world and the grand public. So you have done that in an exemplary way. Thank you. And now the last category is the category of heritage champions. And it is the great privilege for us to have been able to award an archaeologist who is with us tonight, Claudio Torres, who has dedicated his entire life to revealing the legacy of Islamic heritage in Portugal. With what is happening today in the world, having persons like you, Mr. Torres, who have done so much to understand the importance also of the Islamic legacy in this country is so important. You could not be with us in Venice, but you are here in Lisbon with us, and we wish to congratulate you on behalf of the European Union, European Commission, and Europa Nostra. I believe that you prefer that somebody else speak about your achievements, and that will be Madam Ana Paula Amendoeira, Regional Cultural Director of Alentejo. But I believe that we will first see the video and then you will take the floor. Em 1978, Cláudio Torres cria o Campo Arqueológico de Mértola. Desde então, o seu percurso, o seu projeto e a sua vida confundem-se num só. O Vila Mértola foi uma descoberta, porque era uma vila no fim do mundo, pobre, o sítio onde se sentia ainda aquela coisa muito característica, que é o cheiro da miséria. Aqui na Vila Velha, os bandos de crianças ainda a correr, isso foi aquilo que marcou profundamente o abandono e principalmente um desejo imenso, uma população que cria novidades, que cria uma nova vida. Ao longo de mais de 45 anos, foi revelado o admirável património romano, paleocristão e de origem islâmica. Foram criados 14 núcleos museológicos e editadas dezenas de publicações. Mértola, pela mão de Cláudio Torres,
ajudou a reescrever a historiografia portuguesa. Entretanto, andámos à procura do Islão, não é? Do Islão, que era a tradição, é a questão da Mértola, é a única terra no país que tinha ainda uma mesquita, comprovadamente, estava ali ainda a mesquita, portanto tinha havido uma grande comunidade islâmica, portanto era essa que andávamos à procura. As pedras de Mértola, a que Cláudio Torres deu uma visibilidade ímpar, mostram testemunhos das línguas latina, grega, romance, árabe e portuguesa. Nesta altura também, a própria escavação, lá em cima, no bairro Almôda, encontramos uma série de peças cerâmicas que tinham uma certa decoração e foi aí, pela primeira vez, que fizemos a ligação entre a decoração da cerâmica da época Almôda com a decoração das mantas que estavam a ser levantadas na região. Portanto, hoje sabemos, está ligado precisamente a uma cultura de origem berber, que existe aqui ainda hoje no Rif norte-africano e na Cabília e que se estendia aqui para o sul da península. Mértola transformou-se. Hoje, milhares de pessoas visitam-na todos os anos. A comunidade reapropriou-se da sua história e tornou-se parte do seu próprio futuro e desenvolvimento. Hoje, Mértola é um polo interessante não só de investigação, estamos no princípio, é certo, mas já é possível abrir novos caminhos, novas estradas, até se quisermos, para a investigação histórica, arqueológica e etnográfica deste território. Muito boa tarde a todos. Senhora Secretária de Estado da Cultura, Senhor Presidente da Câmara de Lisboa, Senhor Administrador da Fundação Gulbenkian, Senhora Presidente do Centro Nacional de Cultura, Senhor Presidente do Turismo de Portugal, Senhor Professor Jorge Chaminé, muitos parabéns e todos os premiados, parabéns a todos. Senhora Reitora da Universidade de Évora, querido Cláudio. Este é o nosso mestre. O campo arqueológico de Mértola, criado por Cláudio Torres em 1978, representa a nossa mais importante e inovadora experiência pública de desenvolvimento local, consequente, sustentada na cultura e no conhecimento, numa abordagem verdadeiramente multidisciplinar. O nosso mestre sonhou com a autodeterminação cultural de uma comunidade e mostrou-nos um Alentejo a haver e que nunca mais poderemos ver da mesma forma, depois deste homem ter escutado o chão da nossa terra. É o nosso grande amigo, a quem devemos tanto. Sobretudo a coragem de correr riscos, sem neutralidade, mas com a objetividade para conquistar, de não aceitar e perguntar, e assim mudar a visão oficial do passado e por isso também a do presente. O historiador é como o Perceval, tem o Graal diante dele, debaixo dos seus olhos, mas este não se lhe revelará a não ser que ele faça a pergunta certa. Quem de facto construiu Tebas? Ou Mértola? Foram os outros? E quem eram os do Islão? Esses que sempre nos disseram que nos tinham invadido? Eram outros? Não. Éramos afinal nós. Os outros, ou seja, os nossos, são esses que Cláudio Torres persegue sempre para os trazer para o presente e para o futuro, para transformar e melhorar a vida das pessoas através da cultura, do património, da história, da autoestima, de um instrumento mais fecundo para harmonizar as partes dissonantes. Cláudio Torres substituiu o conhecimento heroico pelo conhecimento edificante, um conhecimento que não é estranho, nem indiferente às suas próprias consequências e que funda o princípio da esperança, para podermos continuar a acreditar na ocupação do mundo pelas rosas. Com o Cláudio, as pessoas e a liberdade sempre antes das ideias. As ideias antes de tudo o resto. Pouca rigidez e muita persistência nos passos a dar, sejam eles pequenos, vacilantes ou seguros. Sonhar sempre, acreditar sempre, tentar sempre, não desistir nunca. Até nos tempos sombrios temos, como dizia Hannah Arendt, o direito de ter esperança em ver alguma luz.
E é bem possível que essa luz não venha tanto das teorias e dos conceitos, como da chama incerta, vacilante e muitas vezes ténue, que alguns conseguem alimentar em quase todas as circunstâncias e projetar em todo o tempo que lhes é dado viver neste mundo. Há pessoas que cruzam as nossas vidas para nos iluminarem. É um campeão, este nosso mestre. Obrigada. Do you want to say something? You would like to... Congratulations. Muito obrigado. Foi um elogio talvez não merecido, mas isto quer dizer que há muitos anos que ando nesta brincadeira de pegar no património e não é bem num matrimónio, é bem num património que não sabe bem porque é que serve. Para pôr em museus, para pôr atrás de vitrinas. Mas hoje vale a pena perceber que também é desenvolvimento, e é um desenvolvimento diferente do outro desenvolvimento normal, porque assenta no passado, assenta em qualquer coisa de mais ambíguo, que é a cultura, que é o passado, que é a história, mas é sólido, é aquilo que fica na memória, é aquilo que fica, que agarra novas gerações. E isto também serve para segurar alguma da população que hoje está a fugir do interior, vem para a cidade, claro, puxada por vários aspectos ligados ao desenvolvimento, e abandonar as suas terras. Hoje todo o interior, aliás, que nós temos lindíssimo, com pequenas aldeias, com pequenos povoados lindíssimos, que está a ser abandonado, precisamente porque não há esta capacidade de segurar, de ter uma arma para segurar aquela população que quer vir embora. E isto é fundamental, que estes pequenos exemplos, uma territa como Mértola, que tem 1000 habitantes, pouco mais, 1000 habitantes, e que já começa a ter um certo orgulho em pertencer à sua terra, o que é qualquer coisa de importante neste momento. A gente tem de dar uma certa força a essa população que se vai aguentando no interior e que não veio escorregar para as cidades, para a grande capital, para vir ao cinema e para vir ver as gajas nuas, algures, nos ecrãs. Talvez seja possível ainda segurar uma parte dessa população que é decisiva para dar desenvolvimento às pequenas aldeias. E muito obrigado. Thank you so much for this power of example that you have given to your country, but this is also a power example for Europe as a whole. Excellencies, dear colleagues and friends, now after this, the tribute that we have paid for the 4 Portuguese winners of our European Heritage Awards, Europa Nostra Awards, we have reached the central moment of this evening, the time to pay tribute to this year's winner of the Helena Vaz da Silva European Award for raising awareness and promoting Europe's culture and cultural heritage. And this year's winner is an extraordinary Portuguese
in Europe and an extraordinary European from Portugal, Maestro Georges Chaminet, founding president of the Centre Européen de la Musique, and many, 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 many things more. The jury of the award emphasized, among others, that after a highly successful international career as a baritone, and you will hear his baritone, during which he presented and promoted cultural heritage of Europe in many opera houses and concert halls, not only in Europe, but also in the rest of the world, he decided, you decided, Georges, to dedicate the last 20 years of your life entirely to promoting the European spirit and identity through classical music, and that working purely on a voluntary basis. It's my pleasure to invite Guilherme de Oliveira Martins, in his capacity as member of the jury of the Helena Vaz da Silva European Award, to make a laudatory speech for Georges Chaminet. Permitam-me que comece por felicitar o nosso premiado, Georges Chaminet. O prémio, instituído pelo Centro Nacional de Cultura em 2013, em cooperação com a Europa Nostra, a principal organização europeia de defesa do património que o Centro Nacional de Cultura representa em Portugal, e o Clube Português de Imprensa, o prémio Helena Vaz da Silva distingue contribuições excepcionais para a proteção e divulgação do património cultural e dos ideais europeus. Num tempo em que há sinais graves e preocupantes no tocante à necessidade de defendermos uma perspectiva humanista, de cooperação humana e social, perante uma ameaçadora articulação de riscos da guerra, de mudanças climáticas, da saúde, da segurança alimentar, da proteção do planeta e dos perigos inerentes até à cibersegurança, torna-se necessário encontrar respostas capazes de articular a coesão social, a sustentabilidade humana e as novas dimensões do conhecimento. Georges Chaminet é um símbolo. Depois de Oksana Leniv, de Anne-Teresa de Kismacher, de José Tolentino Mendonça, de Fabiola Gianotti, de Bethany Woods, de Wim Wenders, de Plantu, de Eduardo Lourenço, de Jordi Savall, de Orhan Pamuk, de Cláudio Magris, o júri deliberou por unanimidade, em coerência com o espírito do prémio, atribuir um galardão de 2023 a um músico. A um músico que tem, ao longo da sua vida, uma obra que cultiva a memória histórica como fator de compreensão do conhecimento e de salvaguarda da diversidade e do respeito mútuo. Helena Vaz da Silva é um exemplo sempre presente quando falamos do património e da memória como realidades vivas. Foi notável a sua contribuição não só para o respeito do património cultural, mas também para a defesa dos ideais universalistas do humanismo e da cidadania ativa. O património cultural é uma realidade dinâmica e multifacetada, que abrange o que recebemos das gerações que nos antecederam. Há pouco, o Cláudio Torres jogava com matrimónio, património. Naturalmente, o bônus aí está, o dever que temos de preservar isso que recebemos.
E isto abrange aquilo que vem das gerações que nos antecederam, mas também constitui a semente da contemporaneidade, de modo a criar valor através do incessante movimento de criatividade humana. Isto, aliás, encontra-se afirmado na Convenção de Faro sobre o valor do património cultural, adotada pelo Conselho da Europa em 2005 e já hoje em vigor. Desde há vários anos, Georges Chabinet trabalha incansavelmente em torno da defesa do património musical europeu, seguindo o lema da União: unidade na diversidade. Tem-se dedicado especialmente à salvaguarda da memória e do legado, designadamente tendo em conta a famosa mezzo-soprano hispano-francesa Pauline Garcia Viardot, que muitos consideram injustamente como pioneira da Europa da cultura, em nome da preservação de lugares de memória, como Bougival, perto de Paris, e nomeadamente a Vila Viardot e a Casa Bizet, onde o compositor criou a sua obra-prima, Carmen, que hoje é a ópera mais representada no mundo. Georges Chabinet foi fundador e é presidente do Centro Europeu de Música, sediado em Bougival, com antenas estabelecidas em vários países europeus, sob o lema Let's Empower Music. Os seus projetos procuram ter uma visão de conjunto em torno da música e das suas múltiplas virtualidades e virtudes, incluindo Via Música, em que se integra a rede de casas e museus de músicos europeus, a Via Scarlatti, além do hub Música Cérebro. Georges Chabinet, nascido no Porto, cidade de onde houve nome de Portugal, filho de mãe espanhola e de pai português, ibérico, portanto, europeu, portanto, ocupa um lugar de destaque no mundo do canto lírico internacional. Discípulo de Lola Rodrigues, ou Lola Rodrigues Aragon, Hans Hotter ou Teresa Berganza, possui um vastíssimo repertório que vai de Bach e de Xenakis, das óperas de Mozart ao repertório operático contemporâneo do tango às liturgias hebraicas ou tibetanas, da bossa nova às canções de Cole Porter ou ciganas. Humanista e poliglota, Georges Chabinet frequentou o curso de Direito da Universidade de Coimbra e dedicou toda a sua vida à promoção dos ideais europeus, servindo-se da música como veículo privilegiado da identidade e consciência cultural da Europa aberta sobre o mundo. Atuou como solista com as orquestras Sinfónica de Boston, Sinfónica de Londres, Sinfónica Checa, Filarmónica de Berlim, a orquestra, a nossa querida Orquestra Gulbenkian e o ensemble intercontemporain, sob a direção de maestros como Yehudi Menuhin, Sei Osafa, Giuseppe Sinopoli, Michel Corbos ou Plácido Domingo. Em 1993, recebeu a Medalha dos Direitos Humanos da Unesco em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com crianças e foi nomeado embaixador de boa vontade da organização Music in Middle East, tendo desenvolvido nos países do Médio Oriente diversos programas de ensino e prática musicais, nomeadamente nos campos palestinianos. Realizou, em maio de 2005, por ocasião dos 60 anos da criação da Unesco, um concerto de homenagem
Aristides Sousa Mendes. Foi presidente, fundador e diretor artístico do Festival Cima, na Toscana, e criou em 2000 a Associação Georges Bizet, da qual é vice-presidente, e criou com Marie-Françoise Bouquet os ateliers Son Croisé, reunindo na delegação da Fundação Gulbenkian em Paris 14 pianistas, músicos de câmara, laboratório pedagógico e de interpretação musical que prossegue no Colégio da Espanha, na Cité Universitaire, da Cité Internacional Universitaire de Paris, que reúne músicos de 46 nacionalidades diferentes. Foi o criador do Festival Ibériades de Paris, de que é diretor artístico. E é também diretor, como já se disse, do Festival de Bougival. Jorge Chaminé foi nomeado em Madrid em 2011 primeiro músico para a paz da organização Music for Peace, presidida por Federico Maior, antigo diretor-geral da Unesco. É professor e tutor da Universidade de Stanford desde 2012, membro do Conselho de Administração da Fundação Internacional Yehudi Menuhin, onde tenho o gosto de ter como colega, desde 2015, e do Conselho da Europa Nostra desde 2019. Com o apoio da União Europeia, com o apoio da União Europeia, criou o projeto Music for Rome, em reconhecimento da influência fundamental da música Rome na música clássica. Em 2018, foi condecorado como officier da Ordem das Artes e Letras pelo Ministro da Cultura de França e, em 2019, recebeu a medalha Grand Vermeil da cidade de Paris. Nesta circunstância, aproveito a oportunidade para citar um mestre e um amigo comum, Yehudi Menuhin, que disse: creio que chegou o momento de uma nova formação, de um novo conhecimento, de um novo respeito pela nossa missão de seres humanos, o momento de agir como responsáveis pela nossa segurança. Certamente que o espírito humano foi formado pelos exemplos dos livros. Os estudos abstratos são essenciais. Existem obras-primas de todas as artes. Penso, evidentemente, nas partituras musicais que me parecem, por vezes, divinas. Mas antes do estudo abstrato, ler e escrever, é preciso começarmos com a formação dos nossos sentidos, das nossas sensibilidades. É preciso que desde a infância se diga: posso empregar o meu corpo, vou fazer dele uma obra tendo talentos em todos os sentidos. Reconheço-os em mim e posso apreciá-los. Posso fazer coisas belas com os outros. É necessário sugerir uma ligação com o inconsciente que una ao consciente. Porque sem o inconsciente, sem a experiência dos nossos sentidos, toda a abstração intelectual se reduz a pó. Jorge Chaminé, nesta circunstância, é especialmente oportuno recordar a memória deste amigo comum e dos valores que ele defendeu. E que hoje o premiado deste galardão, Helena Vaz da Silva, de 2023, representa absolutamente. Quero, portanto, exprimir
as maiores felicitações e o grande orgulho que temos em reconhecer neste momento a música, ao lado de todas as artes, como fator essencial da cidadania livre, igual, em dignidade e direitos. Muito e muito obrigado. Thank you so much, Guilherme de Oliveira Martins. Only you can encapsulate so much things and give it an essence in the way you have done it. Thank you so much. And I think now it's the time that we invite Georges Chaminé to the stage. And with Georges Chaminé, I would like to invite Madam Secretary of State, Mr. Mayor of Lisbon, Madam President of the Centro Nacional de Cultura, Mr. President of the Turismo de Portugal, as well as Professor Irina Subotic and Pete Jaspert, to all join me here on stage, because all of them would like to present this year's Helena Vaz da Silva European Award for the promotion of European culture and cultural heritage to Georges Chaminé. I think I'll have now to help a little bit to, yes, I think, Georges, we need you in the middle. We need you in the middle. And then Irina comes there as well. Pete. And Guilherme, of course. And there it is, the diploma. Yeah, now I think for the photographers, we need to have all, I think we need just to a little bit come closer, and they have to tell us if this is okay. Is it okay? Thank you. Et maintenant, Georges, la parole est à toi. Antes de mais, muito obrigado a todos, aos premiados, pelas vossas palavras, e peço desculpa se não vou enunciar todas as autoridades aqui presentes. Vou só dizer, queridas amigas, queridos amigos, querida família. Antes de mais, agradeço as amáveis palavras do Dr. Guilherme de Oliveira Martins e a presença nesta sala de tantos amigos que fizeram o sacrifício de vir de longe, e muitos mesmo do estrangeiro, para me acompanharem neste dia extremamente comovente para o português que sou. Como podem facilmente imaginar, é com grande emoção que me encontro nesta fundação, quão importante na minha vida de músico, como ex-bolseiro, mas também como participante
em várias temporadas de concertos para receber este surpreendente prémio. Digo surpreendente porque não só é prestigioso, leva o nome dessa grande senhora que foi Helena Vaz da Silva, mas também pela imensa surpresa que foi para mim receber esta notícia. Agradeço, na verdade, reconhecido ao prestigioso júri o terem-me proporcionado esta imensa honra de me concederem, mas como exprimi a quando da notícia, este prémio vai ao reconhecimento da música dado pelo júri e à importância dela como o mais concreto e essencial património imaterial. Permitam-me umas palavras pessoais quase rituais neste tipo de atos, pois gostaria de começar por um agradecimento familiar e filial, pois tenho a honra e a fortuna de ter os meus pais aqui presentes. 4 gerações de chaminés, dos Algarves ao Minho, já são presentes, mas aqui temos 4 gerações. 4 estratos arqueológicos de um viver em comum. Sei, meus queridos pais, que não foi fácil terem um filho como eu, que já com 16 anos deixou o confortável espaço familiar para ir para Coimbra frequentar, às vezes, os belos anfiteatros da Faculdade de Direito. Esse percurso traçado nunca me foi satisfatório e eis que com apenas 21 anos este louco por música deixa definitivamente o país para avançar num território desconhecido como Paris e depois o mundo. Em Paris tive a sorte de me enraizar e de me consagrar completamente à música e de constituir a família que tenho diante de mim, os meus filhos e os meus netos, que graças ao meu casamento com a pianista Marie-Françoise Buquet, que estou certo, nos olha com ternura desde a abóbada celeste. Se me permitem, gostaria de ter um pensamento de gratidão, num elogio à amizade, para as muitas e muitos, e sem citar nomes, que ao longo de todos estes anos me outorgaram confiança e amizade, foram meus mentores e com muitos dos quais tive a honra de partilhar palco, projetos, largas conversas, muitos ensinamentos e que ao longo do meu percurso, com a magia desses encontros, fizeram também o que sou. E que sou um simples servidor da música. A ela dedico a minha vida e hoje, com o projeto que se concretiza do Centro Europeu de Música, tento inscrevê-la cada vez mais no coração da sociedade, na tomada de consciência pelos nossos contemporâneos de todas as suas qualidades e das ramificações disciplinares que ela permite, numa verdadeira e criativa transdisciplinaridade, tirando-a do simples entretenimento onde a confinaram e dando-lhe assim o lugar que ela merece à mesa do banquete da res pública. E espero, com o CEM, Centro Europeu de Música, e para além de todos aqueles que já estão envolvidos, que um número crescente de indivíduos e instituições participem plenamente neste projeto, levem-no onde vivem, com as suas competências, os seus contributos e os seus corações. Estes são os investimentos em que não há perdedores, só há ganhadores. É o caso de Portugal. O meu desejo mais caro, e que a sociedade seja profundamente mudada pela música,
via música. Precisamos que todos participem e agradeço reconhecidamente a Aliança de Cidades que, de forma exemplar e única no mundo, devo dizer, hoje em Portugal se reúne no propósito de implantar o Centro Europeu de Música. As cidades de Braga, Faro, Figueira de Castelo Rodrigo, Grândola, Lisboa, Mafra e Porto, que neste próximo dia 25 de outubro, data belíssima, porque é a data de nascimento de Georges Bizet, na belíssima biblioteca do Palácio Nacional de Mafra e acolhidas pelo Sr. Presidente da Câmara, lançarão o SEM Portugal. Que sejam vivamente agradecidas, e nomeadamente os senhores Presidentes da Câmara aqui presentes, os meus bons amigos Carlos Moedas e Helder Silva. Bem-ajam. Foi um longo percurso, sempre enraizado numa experiência pessoal e que hoje, na perspectiva que me oferece a idade, me dá a certeza de que esse caminho, mesmo se difícil, valeu todas as penas. E que o caminho continua, pois se faz ao andar, como dizia o célebre poeta espanhol António Machado. Além das imensas satisfações pessoais de ter podido realizar-me profissionalmente em palcos carregados de simbolismo para um músico, o mais essencial passou-se fora dos sentiers battus, aí onde, constantemente, tomei consciência dos inúmeros poderes da música. Nos teatros de guerra no Médio Oriente, entre outros, nos projetos que fiz com as crianças nos campos palestinianos, nos efeitos educativos para crianças abandonadas ou órfãs em África, América Latina ou Índia, nos concertos dedicados a populações carcerais ou em hospitais, nos ateliês para jovens do síndrome autístico, no estabelecimento de pontes entre culturas diferentes, provando a citação de Heráclito quando afirma: a música é a única das manifestações humanas que consegue casar os contrários. Foram esses os momentos que me deram a convicção de que hoje, mais que nunca, necessitamos da música, pois ela é elo social e instrumento de paz. E perante a situação atual, se queremos uma verdadeira transformação de um mundo cada vez mais violento e dividido, devemos transformar essa violência a que chamamos original, mas a meu ver não fatídica. E a música pode ser esse itinerário direto da cabeça ao coração e ao corpo, tríade essencial do ser humano completo. E afastemo-nos, pois, dos velhos paradigmas aos quais continuamos de apelar e que constituem incessantemente uma condena ao fracasso. E ponhamos de novo o diapasão na imaginação e na real escuta do outro, na busca de diálogo, que só poderá renascer no respeito. E também não tenhamos receio das palavras. Ponhamos todas as nossas energias na realização da paz, do bem, do belo, conceitos hoje tão maltratados ou quase excomungados e que, quando citados, resultam frequentemente inconfortáveis, mesmo numa conversa de café. Sirvamo-nos, pois, da música, exemplo mesmo de diálogo e de democracia. Ela espera-nos sempre paciente. Convoquemo-la. Deus fez do tempo a sua maior descoberta. A música reinventa Deus. Estas são palavras do meu muito admirado amigo Eduardo Lourenço, que me precedeu como Prémio Helena Vaz da Silva e com o qual, em Paris, tive o privilégio de conversar longamente com em tela de fundo a sua paixão pela música. Esse tempo musical que milhões de indivíduos vivem cada dia, numa sociedade que cada vez mais os afasta por pecado de inutilidade,
inscritos nessa vontade desde há longas décadas de nos instalarem num mundo de cacofonia, numa batalha tribal desde as redes sociais até às cruéis guerras que continuam de prosseguir uma perigosa escalada neste planeta e, sobretudo, neste momento, talvez numa ingenuidade que espero ainda intacta e que me acompanha desde que tenho consciência de mim mesmo, achei, quiçá pretenciosamente, que se missão havia, essa era a de tentar mudar o mundo pela música. Anos mais tarde, soube que o meu mentor e amigo, Yehudi Menuhin, sonhava frequentemente em criança que se ele tocasse a Chaconne em Ré menor de Bach na Capela Sistina, o mundo se transformaria num melhor lugar para todos. E permitam-me aqui realçar o que dizem os espanhóis, que seria un guiño de Dios, um piscar de olhos de Deus, já que Helena Vaz da Silva foi membro do Conselho de Administração da Fundação Yehudi Menuhin, lugar que ocupamos hoje, e que foi a fundadora da Associação Menuhin em Portugal. Fios invisíveis da existência aos quais, devo dizer, sou profundamente sensível. No meu sonho, não fui até à Capela Sistina, mas fiquei-me pela vontade de plantar sementes musicais que, contra ventos e marés, com anos de sequia ou de inundações, conseguiria ter a força de poder continuar o que, de forma surpreendente, o próprio Yehudi Menuhin teria lido no meu ser, já que muito rapidamente, desde que me atribuiu o prémio da sua fundação em 1988, me rebatizou Yorgos, o nome Jorge em grego, que quer dizer lavrador. Hoje, algumas dessas sementes já cresceram. Outras brotam já, como aqui em Portugal. Muitas ainda não. E algumas talvez não cresçam. Mas o que conta é que muitos poder-se-ão repousar à sombra de belas árvores musicais. E estou certo de que as maravilhosas palavras de Stefan Zweig se tornarão realidade. Na história das guerras, somos todos inimigos. Na história da cultura, somos todos irmãos. Muito obrigado. Querido Jorge, I have heard you speaking in many languages. In French, in English, in Italian, in Spanish, in German, I think even in Russian. And this is the first time I and many of us from the big Europa Nostra family had immense joy of hearing you speaking in your
father tongue, I understand. Not your mother tongue, but your father tongue. And I was thinking, were you speaking? Or was it music that I was hearing? Georges, on behalf of the whole of Europe, a big thank you for who you are and for what you have done in the past, what you are doing today, and what you will be doing in the future to make Europe and the planet a better and more peaceful place to live and to love. So, muito obrigada. On behalf of all of Europe, on behalf of all the partners, thank you, Georges, and a special, special congratulations to the proud parents. He's very proud of you, but it is fantastic that you could be with us tonight, together with your granddaughter and your grandchildren. It is a very, very special message that culture matters. And thank you. You are the real European voice of culture and cultural heritage that we pretend to be, but you are that voice. So it was, I think, an immense pleasure of all of us to honor you with this award. I know that this is also not... And as you have said, this is not the end of the events here in Portugal. We know that here we have the mayor of Mafra with us, and there will be a special event on Wednesday morning on the 25th, where 7 mayors of 7 extraordinary cities in Portugal will gather to sign a memorandum of understanding supporting in the future the work of the Centre Européen de la Musique here in Portugal. So this is also a wonderful support that is given by this country to and such an extraordinary European that was born here, I think. Are you born in Portugal? Yeah, we still have, for the end of the ceremony, one video message, but before that video message, I also want to thank the extraordinary team of Centro Nacional de Cultura, led by Teresa Tamen, and all of you who have worked very hard to prepare this event. You are many, and working hand in hand with our team in The Hague and in Brussels, and represented here by Joana Pinheiro, a Portuguese member of our staff, and that is, I want also, Joana, you should also stand up, but this is the sort of the symbol that all this can only be done together. And to end, who else? That the President of the Portuguese Republic. He has been an enthusiastic and loyal supporter of the Helena Vaz da Silva Award ever since it was created, and he has recorded a special video message for the end of this ceremony. Enjoy, and also enjoy the rest of this evening. Não podendo, infelizmente, estar presente, como aconteceu em algumas edições anteriores, na entrega do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, queria de novo transmitir-vos o meu apreço pelos propósitos a que ele obedece. Celebrar o espírito europeu enquanto património, ou seja, a Europa enquanto cultura. O prémio, tendo em conta as instituições que o atribuem e o nome de Helena Vaz da Silva, teria de ser sempre, como é, cosmopolita e eclético. E por isso já distinguiu escritores, poetas, cineastas, coreógrafos, cartunistas, músicos, historiadores, filósofos, cientistas.
E como lembrei noutra circunstância, premiar um músico neste contexto é lembrar o universalismo da música e o empenhamento universalista de tantos músicos. Recordo, por exemplo, o caso de Daniel Barenboim, com a sua West Eastern Divan Orchestra, orquestra de jovens músicos judeus e árabes, num tempo de afrontamento. Além de barítono de carreira e craveira internacional e gostos ecuménicos, o premiado este ano, Jorge Chaminé, tem-se dedicado à divulgação, à formação, mas também e sobretudo à proximidade entre os povos. E quero destacar entre as suas iniciativas a Music in Middle East, ou a homenagem a Aristides Sousa Mendes. Por esse ativismo recebeu da Unesco a Medalha de Direitos Humanos. Precisamos e precisaremos sempre, e agora mais do que nunca, de artistas. Talvez mais de músicos do que de quaisquer outros. Mas é urgente termos também homens e mulheres de boa vontade, de vontade indómita, para que a cultura seja ao mesmo tempo estética e humanismo. Quer dizer, civilização. Também por esse motivo, felicito os membros do júri do Prémio Helena Vaz da Silva e, muito calorosamente, o premiado Jorge Chaminé. Assim, damos por encerrada a sessão. Agradecemos a vossa presença e esperamos encontrá-los uma vez mais em 2024 para a entrega do 12º Prémio Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural. Boa tarde.